Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre alfabetização na prática. Vamos lá? E a primeira coisa que nós temos que falar quando estamos pensando em alfabetização, em iniciar um processo de alfabetização, é o que realmente é a alfabetização. Nós precisamos saber, enquanto professores, professoras, o que é realmente que nós precisamos alcançar, desenvolver nesse aluno. Então, a alfabetização consiste no indivíduo conseguir ler e escrever de maneira autônoma e também conseguir compreender aquilo que ele escreveu, que já entra na parte do letramento, que anda em conjunto com a alfabetização. Então, o que eu preciso alcançar nesse aluno? Que ele leia, faça uma leitura correta e que ele consiga escrever também de uma maneira independente, com uma escrita ortográfica. A criança considerada alfabetizada, ela escreve de uma maneira correta as palavras, tanto sílabas simples como sílabas complexas, e também consegue fazer uma leitura sem tantas dificuldades, sem estar soletrando ou silabando enquanto lê. O nosso segundo ponto desse vídeo é por onde começar a alfabetização. Essa é uma dúvida constante e realmente gera mesmo aí uma dúvida quando a gente não tem essa clareza do que é a alfabetização e como ela inicia. Precisa de algumas habilidades prévias para que ela venha a acontecer. E uma das habilidades é o ouvir. Em um contexto geral, a criança precisa ouvir a fala para que ela possa, a partir do ouvir, começar a entender aquele som que depois será apresentado por uma letra. Aquela letra vai representar aquele som. Então, nós podemos começar por aí. A educação infantil é a fase de estudo em que a criança começa a desenvolver a fala, o ouvir e também a sua coordenação motora. A coordenação motora fina, né? O movimento de pinça, fazer com que a criança desenvolva a motricidade, né? A coordenação desenvolva ali para ela começar a escrever. Porque não tem como eu começar a colocar essa criança para escrever se ela não tem ainda essa habilidade. Avançando então, vamos fazer a suposição de que essa criança já está ali no Fundamental 1, no primeiro aninho da alfabetização propriamente dita. Então, a partir daí nós vamos iniciar o processo de alfabetização prevista para o primeiro ano. É essencial que a gente consiga passar para a criança realmente as habilidades que ele precisa adquirir dentro desse período de tempo. Um ponto muito significativo dentro do primeiro ano é a compreensão das letras e dos seus sons. Conseguir identificar em cada um deles a representação de um som e que, unindo aquele som com outro som, nós podemos formar então um terceiro som. Isso de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável, porque a criança precisa desse ambiente para que ela venha se desenvolver no processo de alfabetização, que não é um processo natural. A alfabetização precisa de estímulos, mas estímulos saudáveis. Lá no primeiro ano, a criança precisa aprender, então, as letras, iniciando ali sempre pelas vogais, pelas letras que possuem um som mais aberto, mais fácil de ser reproduzido. Então, a gente inicia pelas vogais, pelos encontros vocálicos, a partir do momento que a criança tem consolidado, reconhece essas vogais ali em ordem ou fora de ordem, ela consegue identificar essas letras no meio de outras letras. Então, a gente começa a trabalhar também com os encontros vocálicos.
é essencial que nós, vou frisar bastante nesse vídeo, que nós, enquanto professores, venhamos realmente ter certeza de que a criança está realmente com aquelas habilidades para passar para a segunda fase. Então, eu preciso saber se essa criança ela já consegue identificar essas vogais para que eu possa passar para os encontros vocálicos. E assim sucessivamente na questão das consoantes, das sílabas, das palavrinhas. Logicamente que nós podemos sim pegar um texto, uma música, uma história, um contexto dessa atividade para que eu possa ali ir desmembrando até chegar na letra. Se você cantou a música da borboletinha para o seu aluno, para a sua turma, você pode depois ir aguçando, né, a curiosidade deles. Mas nessa música tem o nome da borboletinha? Ou é só borboletinha? Cadê esse nome borboletinha? Então você vai passando das vogais para os encontros, dos encontros vocálicos, você vai passar para as sílabas, para as consoantes, né? Lembrando sempre que lá no primeiro ano é importante que você trabalhe com as letrinhas bastão. Não é o momento de você ficar forçando a letra cursiva. É claro que se a criança já está naquele processo bem desenvolta, a gente não vai regredir a criança. Mas se a criança está ali no processo ainda de memorização, está ainda aprendendo essas letras, vamos permanecer, porque imagine o cérebro dessa criança que está ali recebendo informações novas, tendo que decodificar, olhar para ali para aquele desenho, para aquele grafema e saber o som daquele grafema, e aí depois vem outros grafemas que unidos formam um outro som e de repente tudo aquilo muda de forma. Então pensa a confusão na mente dessa pequena criança, desse serzinho lá que está aprendendo. E tudo tem o seu tempo. Então, a letra, a grafia, a gente deixa um pouquinho para depois, lá no finalzinho do quarto bimestre ou no início. Você pode começar a ir apresentando, até mesmo no início, pode ser apresentado. É importante que seja apresentado, mas que não seja cobrado, porque a criança já está num processo intenso. Então, vamos indo aos poucos para que tudo dê certo, para que tudo aconteça no tempo certo e da maneira correta, para que mais para frente a gente não venha ter prejuízo. Chegando no segundo ano, aí sim, aí você pode já começar a apresentar com mais frequência essa letra cursiva, porque ele já tem memorizado, né? Já vem da educação infantil, já vem ali do primeiro ano, já tem bem familiarizado a grafia da letra bastão e já viu algumas vezes ali a letra cursiva, então você vai poder apresentar com maior ênfase e dependendo do momento que você vê que a sua turma ou que esse aluno está apto para começar realmente a trabalhar com a grafia cursiva, você vai fazê-lo, tá? Tendo essa segurança da habilidade já concretizada. As situações comuns dentro do processo de alfabetização. Quando nós estamos trabalhando com a alfabetização, nós temos uma gama de conteúdos, de habilidades a serem passadas, desenvolvidas com essas crianças. E a gente, muitas das vezes, como eu disse, a gente tem pressa. Só que a criança, ela é um ser singular, ela é um ser individual. Professor, você vai perceber dentro da sua prática, e eu vejo isso muito na minha sala, crianças que aprendem assim, num piscar de olhos. Quando você vê a criança deslanchou, foi embora, já está lendo, entendeu, compreendeu, fez ali a decodificação, já compreendeu, sabe, maravilhosamente. Porém, nós também temos as crianças que levam um tempo maior para compreender o sistema de escrita e também desenvolver a leitura. E para isso, quando isso vier a acontecer, nós precisamos estar prontos a compreender que isso é natural.
vai acontecer, gente. Você vai ter crianças que vão ser rápidas e crianças que vão ter um processo mais demorado. O importante é que nós não deixemos de contribuir, de estimular essa criança ao máximo, sabe? Ao máximo. Porque a criança vai ter o seu ritmo, vai ter criança que vai progredindo constantemente, vai ter criança que vai progredir, depois ela regride, aí ela progride de novo. Tem criança que demora a progredir, mas quando ela vai, ela só caminha para frente. Então, cada serzinho vai ser de uma maneira. E é importante que nós estejamos ali para acolher, para ensinar. Lembrando que nós já estivemos nesse lugar de aprendizado, já tivemos esse desafio. Lembro-me quando eu era criança que a minha mãe já não sabia o que fazer para me aprender a ler. Ela conta que falou pro meu tio, né? Para ver o que estava acontecendo comigo, e aí ele veio, fez todas as letras do alfabeto, fez o buraquinho naquela folha e foi mostrando para ver se eu sabia as letras, conhecia as letras fora da ordem alfabética. E aí foi quando ele teve ali a conclusão dentro daquele diagnóstico que eu realmente já sabia todas as letras. Porém, eu ainda não sabia as sílabas, eu não conseguia fazer a junção das duas letras, dos dois sons, até porque na minha época não tinha essa questão de você ensinar as crianças os sons das letras. A gente não tinha essa compreensão, era apenas a letra, o nome da letra ali, B e o A, Bá. Mas eu ainda não tinha. Então, assim, nós já estivemos todos nesse processo. Então, tenhamos paciências com essas crianças, lógico, estimulando sempre, mas sem tanta cobrança, porque eles estão num processo. Eu tenho alguns alunos do ano passado que eu fiquei um pouco que preocupada com eles. Uma aluna em específico, eu fiquei muito preocupada com ela. E esse ano, a professora que está com ela na turma do 3º ano falou para mim: Carol, fulana tá lendo assim uma maravilha. E eu falei: meu Deus, que maravilha, glória a Deus. Porque eu estava preocupada, e você fica com aquele sentimento que você não conseguiu, mas é porque a criança tem o tempo dela. E é muito bom quando você tem esse feedback do próximo professor, que ele diz para você que a criança foi, que ela conseguiu. Então, tenha calma, que tudo vai dar certo no seu tempo correto. Algo muito importante também dentro da alfabetização é o ambiente alfabetizador. A sala, ela precisa, esse local onde essa criança estuda, precisa ser um local calmo, precisa ser um lugar alegre, apesar da calma, ele precisa ser alegre, ele precisa ser um ambiente leve, e esse ambiente tem que trazer estímulos para essa criança. Nós precisamos que nessa sala tenha as letras do alfabeto expostas, importante que tenha elas na ordem alfabética e, se possível, também fora da ordem alfabética, porque você vai trabalhar a ordem e você pode trabalhar fora de ordem. Tem um alfabeto móvel ou um alfabeto exposto ali na sala, que as letras estejam misturadas, para que essa criança possa ir realmente identificando cada letra e o seu som. A leitura do alfabeto é importante que seja diária, tanto no 1º quanto no 2º ano, principalmente para aquele professor que trabalha em escola pública. Turmas cheias, que nós temos aí níveis de aprendizagens diferentes. Assim sendo, é muito benéfico que você tenha na sua sala esse alfabeto móvel, até para as crianças manusearem, pegarem. Eles gostam desse contato de produzir, de pegar, de recortar. E assim eu já estou entrando aqui no nosso último tópico: os métodos facilitadores para a alfabetização. Esse tenho certeza que é o melhor tópico, né? Que é aquele que a gente sempre fica querendo saber um pouquinho mais, algo novo, algo diferente para estar trabalhando. Eu sou aquela professora que defendo todos os métodos. Eu tenho aqui no canal, quando você terminar de ver esse vídeo, você vai procurar o vídeo que eu falo dos métodos de alfabetização, daqueles que a gente mais utiliza. E eu sou aquela professora que defende todos os métodos de alfabetização, todos. Por quê? Porque cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Nós não aprendemos de maneira iguais. Nós não aprendemos igualmente.
Cada um tem o seu jeitinho, tem aquela maneira que ele se identifica mais. Às vezes nós percebemos as crianças ensinando os coleguinhas. E é tão engraçado porque eles falam assim: tu não sabe isso aí? É assim e assim. Aí o menino olha e fala: é? E já aprendeu, entendeu? Então é muito engraçado isso, porque cada um tem um jeito, até mesmo o nosso jeito de explicar. Tem criança que vai se identificar mais e tem criança que vai se identificar um pouco menos. Porém, quando você varia os métodos utilizados na tua sala, você facilita para que a maioria das crianças alcance esse aprendizado. O método fônico, como eu disse no início do vídeo, é muito importante, porque você vai trabalhar a fala, o som, e é o inicial da alfabetização de uma maneira didática. A gente inicia pelo som, pela musiquinha, pelas leituras das letras, dos sonzinhos de cada uma. Então, você precisa do método fônico. Ele é importantíssimo. Tanto que nós temos visto aí os resultados que esse método tem trazido. Porém, eu, Caroline, não deposito todas as minhas expectativas somente no método fônico. Até porque a nossa linguagem ela é silábica. Então, eu também gosto muito de trabalhar o método silábico. Por quê? O método fônico, você vai trabalhar os fonemas, a fonética, o som de cada letra. No silábico, você vai trabalhar a fonologia, que é o som das partes da palavra, compreensão dos sons das palavras. Então, na fonética, você vai trabalhar o som das letras e na fonologia, você vai trabalhar o som das palavras, os sons que formam uma palavra. É importante que esses dois métodos estejam bem presentes. E a partir deles, a gente pode trabalhar em números. Aquele que começa do texto, e ali você vai desmembrando a frase, a palavra, as letrinhas. Como eu disse, se você for trabalhar a música da borboletinha, você pode ali imprimir aquele texto todo na letra bastão, pontilhada, principalmente lá no primeiro ano. Coloca seus alunos para cobrir aquele tracejado, aquele pontilhado. Faça com que eles usem o pincel. Você já está trabalhando a coordenação, você está reforçando essa habilidade. E ali, então, a criança vai estar participando, ela vai se sentir protagonista dentro daquela aula. E também você vai poder identificar com maior ênfase aquela palavra a qual você quer trabalhar. Dentro daquela palavra, a letra que você quer dar maior importância. E a partir daí, você vai construindo juntamente com a criança esse aprendizado. Então, os métodos, todos eles, as metodologias, todas são bem-vindas, até porque as crianças hoje, elas estão na geração tecnológica das telas. E quando você apresenta para a criança uma mesma coisa todos os dias, você acaba por cansar essa criança. O cérebro da criança está ali acostumado com a tela que provoca nela estímulos visuais, auditivos, às vezes até ali motores, porque ela precisa mexer no volume, ela precisa trocar de canal ou do vídeo para o outro. Quando é o videogame, aí é que ela usa mesmo. A criança chega com o cérebro acostumado a estar com esses vários estímulos ao mesmo tempo. Aí você chega todo dia e passa aquela mesma atividade da mesma maneira, a criança já sabe como a aula começa e como que a aula termina. Aquilo fica entediante. E daí aumenta o índice de indisciplina na sala, porque a criança começa a andar, conversar, brincar, tentar algo que seja interessante para ela dentro daquela aula. Atividades quanto mais diversificadas é importante para que esse aluno avance. Então, a alfabetização ela parte justamente do som, da apresentação, dos caracteres, das letras que representam esses sons. A partir daí, você vai
trazendo as letras de maior facilidade para eles reproduzirem as vogais, as consoantes, as sílabas, as histórias, que tem que contextualizar tudo isso. E aí, então, você vai trazendo atividades diferenciadas, brincadeiras, jogos. A ludicidade, ela tem que ser a base para todas as atividades que nós formos fazer. Um brincar, como eu ouvi na minha formação que eu tive há poucos dias, um brincar intencional. Não é brincar por brincar, mas é um brincar com intencionalidade. Você vai brincar e enquanto eles estão ali na mentalidade deles, que é apenas uma brincadeira, você está ensinando e eles estão aprendendo. Então, utilize do lúdico e utilize também do equilíbrio, que é importantíssimo. O equilíbrio dentro da alfabetização. Cada coisa no seu tempo, porque a criança vai se desenvolver corretamente, vai ter as habilidades bem formadas. Eu tenho alunos, hoje que eu trabalho com a turma do 2º ano, que estão silabando, eles conseguem silabar, porém, existem muitas letras que eles ainda não conhecem. Por isso que é importante, quando eu digo que a gente pode usar todos os recursos, todos os métodos, porque enquanto você está ensinando as crianças que não sabem as letras ainda, que não conhecem aquelas letras, você pode estar reforçando com aquele aluno que muitas das vezes a gente fez lá a sondagem e classificou ele como silábico e ele ainda não é silábico. Ele ainda está lá no pré-silábico, ele ainda está conhecendo as letras. Porém, algumas sílabas ele já conhece. Por isso, utilize bastante dos métodos variados dentro da tua sala. Não é porque o aluno saiu do 1º ano que lá no 2º eu não trabalho mais com o alfabeto. Pelo contrário, eu continuo trabalhando, reforçando essa habilidade, mas também trabalhando as demais habilidades previstas para o 2º ano. Que seriam, no caso, o 2º ano hoje, ele está aí com a função de concluir a alfabetização. E apesar de que, às vezes, crianças vão ir para o 3º ano sem essa habilidade totalmente desenvolvida, sem estar alfabetizada, mas o alvo é que a criança saia do 2º ano lendo e escrevendo de maneira autônoma e também compreendendo aquilo que ela leu e escrevendo de maneira ortográfica. Lá no 1º ano você vai trabalhar com o alvo de alcançar o conhecimento das letras, dos seus sons, das sílabas e das palavrinhas de sílabas simples. Já lá no 2º ano você vai trabalhar com as sílabas complexas, né? Sílabas que têm maior dificuldade de pronúncia, de escrita, e também com as questão das leituras dos textos, das frases, aqueles que ainda estão lá nas palavrinhas, né, silabando, você vai continuar auxiliando para que elas desenvolvam e comecem a ler as frases, os textos, aí já com entonação, respeitando uma vírgula, o ponto, né, os sinaizinhos de pontuação, para que quando essa criança concluir o 2º ano, ela esteja aí realmente alfabetizada. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, principalmente professor iniciante, para te dar aí uma direção norte de como você deve fazer. Deixando aqui um adendo, você precisa seguir tanto a BNCC, né, que é o nosso documento normativo, e também você precisa seguir o currículo, caso você trabalhe aí numa escola municipal, o currículo do seu município ou da sua escola, para que você, a partir dele, trabalhe. Porém, o que eu passei aqui é de um modo geral, tá bom? Que esse vídeo tenha contribuído, então, com você. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, ilumine aí os seus alunos com muita inteligência, dedicação para fazer as atividades. E eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau!